Boa tarde, alunos. É um prazer poder falar com vocês no momento de isolamento no qual nos encontramos. Eu queria gravar um pequeno vídeo aí referente ao conteúdo das duas aulas, uma que nós já deveríamos ter no dia 16 do 3 e a outra no dia 23 do 3. O tema da nossa aula é narrativa autobiográfica como autoformação. Eu vou, na sequência, explicar isso e me reportar textualmente ao material que nós vamos utilizar. Mas antes disso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um breve comentário sobre a situação na qual nós nos encontramos. Que é a situação, como vocês sabem, do Covid-19 e o que ele está provocando no mundo todo, né? O índice de mortalidade já é alto, de pessoas que estão infectadas em todo o mundo também é alta, e realmente isso está nos tirando o país todo, as instituições, as pessoas da nossa normalidade, da nossa cotidianidade. Mas eu gostaria de reforçar esse apelo que está sendo feito pelas autoridades da saúde aqui no país, para que de fato a gente cumpra rigorosamente essa quarentena, por conseguinte, esse isolamento. Ele é de fundamental importância para que a gente evite a pandemia em massa. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em outros países, na Europa, principalmente na Itália e na Espanha. Se esses países eles têm uma situação econômica e social melhor do que a nossa, tem até um sistema de saúde mais desenvolvido, estão passando pelo que estão passando, vocês imaginem se algo semelhante acontecer conosco. Nós não temos uma infraestrutura de saúde desenvolvida a tal ponto que pudesse dar conta de uma pandemia massiva. Então, é muito importante essa reclusão e levarmos a sério essa recomendação. Mas eu gostaria de aproveitar e sugerir para que cada um de vocês, para que cada um de nós aproveitássemos esse tempo para exercitar aquilo que em outras aulas ainda eu vou falar, que é o ócio estudioso, ou seja, aproveitar o tempo para a leitura, para a escrita, para várias outras atividades culturais e artísticas que nós podemos fazer nesse nosso isolamento, como por exemplo assistir um bom filme, ouvir uma boa música e também fazer uso racional, equilibrado das próprias redes sociais, ou seja, aproveitar o tempo também para fazermos a nossa meditação pessoal e com isso nos tornarmos, aproveitar a oportunidade para pensarmos sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo na atualidade. Certamente, se a gente puder aproveitar esse tempo de silêncio, né, de solidão, aproveitar intelectualmente e culturalmente, isso vai nos ajudar muito a nos melhorar como pessoas. Então, esse é o comentário inicial que eu gostaria de fazer para vocês. O segundo ponto que eu gostaria de comentar, então, com mais vagar, é sobre o conteúdo das aulas propriamente dito. Então, na verdade, nós tivemos um começo meio turbulento, porque inicialmente seria o professor Elton que iria trabalhar com vocês, depois eu assumi e nós tivemos nesse tempo todo praticamente só uma aula. Eu tive a oportunidade de discutir o cronograma com vocês,
o plano de ensino, o cronograma, o conteúdo que nós vamos tratar em cada aula e também já distribuímos as responsabilidades do ponto de vista das atividades. Então, eu quero só retomar aqui, né, a título de lembrança, embora vocês já tenham anotado isso, que o dia 16 nós teríamos o comentário do Thomas, depois o dia 23 é da Cauane, com os respectivos textos. E depois, na sequência, eu vou organizar melhor o cronograma e vocês, eu lembro que estavam faltando 3 alunas na aula que iriam se inserir nas atividades programadas naquele dia. Então, vocês vejam, a Cauane ficou de tratar isso e acertar isso com vocês. Então, hoje nós vamos eu vou comentar brevemente essas 2 aulas, então, do dia 16 e do dia 23. Como eu disse antes, então, o Thomas ficou responsável por fazer uma síntese introdutória da aula do dia 16 e a Cauane do dia 23. O tema da nossa aula, dessas 2 aulas, é narrativa autobiográfica como autoformação. Nós vamos tomar como referência textual, conforme eu já disponibilizei no ambiente de vocês, a dissertação de mestrado da minha orientanda Luciana Rizzi, que tem como título Autoformação do Mestre Gestor, Experiência e Espiritualidade. A Luciana Rizzi, ela é diretora, já foi durante muitos anos e continua sendo diretora da Escola Estadual Maria Imaculada de Tapera. Eles têm uma experiência muito interessante de organização e de gestão da escola e de condução do processo pedagógico. Por isso que o contato com essa dissertação da Luciana vai ser muito produtivo para nós discutirmos e levarmos em consideração como nós podemos organizar também a nossa vida docente e de gestão futura, na atualidade e também futuramente ao pensarmos em ser professores, né? É uma experiência muito rica, eu já fui várias vezes trabalhar lá nessa escola, colegas aqui da FAED já foram, outros professores, colegas do programa de pós-graduação também foram, né? Então nós vamos nos reportar. A Luciana, ela vai gravar, eu vou disponibilizar um vídeo que ela gravou sobre a aula do dia 23, que é o 3º capítulo da dissertação, ela mesma vai falar. Então eu vou me concentrar aqui mais no 1º capítulo, mas antes de fazer uma apresentação geral da dissertação como um todo, da estrutura da dissertação e do 1º capítulo, eu quero fazer um comentário sobre esses conceitos que estão implicados na dissertação da Luciana e que são, por conseguinte, também o tema dessas 2 aulas que nós estamos tratando, né? Eu gostaria de falar, então, comentar brevemente sobre os conceitos de autobiografia, narrativa e autoformação. A autobiografia, nós poderíamos dizer de uma maneira bem simples, que é um relato que eu mesmo faço sobre o que me aconteceu no passado. E eu recorro ao inconsciente, ativo a minha memória e escrevo sobre os acontecimentos que me marcaram. Então, já de início nós teríamos vários problemas aí que seria discutir o que foi para o meu inconsciente do ponto de vista dos acontecimentos, o que seria propriamente esse inconsciente, como ele armazena os acontecimentos que me ocorreram, né? O que é a memória,
como eu faço acesso à memória e por que que esse acesso à memória sempre é um processo seletivo e por que que eu faço essas seleções, né? E que mecanismos também eu utilizo para me lembrar de coisas que aconteceram no meu passado, né? Então tem vários recursos, entre eles, por exemplo, quando eu manuseio certos objetos que fizeram parte da minha história passada. Entre eles, um recurso muito utilizado são fotografias. A eu olhar fotografias, ou quando eu olho fotografias da minha infância, por exemplo, eu vou lembrar, a partir das pessoas, da paisagem que aparece na fotografia, eu vou lembrar de muitos acontecimentos, né? E tem alguns acontecimentos que eles me marcaram e que sem o recurso a qualquer objeto, pelo simples acesso à memória, já me vem a lembrança, né? Então, essa é a ideia da biografia. E a narrativa, ela é o mecanismo que eu faço, ou oral, ou no caso por escrito, para contar o que me aconteceu, né? E aí que está a questão, o foco da narrativa autobiográfica como autoformação, ela está diretamente voltada para a história, para a minha história, e no caso, para a história da Luciana educacional. Ou seja, então, trata-se aqui de narrar tudo aquilo que de significativo aconteceu na minha trajetória do ponto de vista educacional. Mas por que fazer isso? Porque nós partimos, ao introduzir isso na formação do curso de pedagogia e levar adiante isso, vocês lembram que vocês tiveram no semestre passado uma disciplina com o professor Eldon, que era a narrativa da experiência formativa, onde o professor Eldon já trabalhou muita coisa do que eu estou falando com vocês. Para vocês ele já trabalhou, mas eu estou retomando aqui para fortalecer, porque nós introduzimos isso como uma disciplina no curso de pedagogia, partindo da hipótese de que todo o professor, e mesmo quem queira ser futuramente professor, que tiver consciência da sua história formativa, que conseguir narrar a sua própria história formativa, tendencialmente ele vai se tornar um bom professor, porque ele vai conseguir primeiro trabalhar, vamos dizer assim, com os seus dramas formativos existenciais, aqueles momentos em que na família ocorreram fatos talvez não muito agradáveis, que me levaram a pensar sobre mim mesmo e sobre a relação com os meus pais e com meus irmãos, no ambiente escolar com os meus alunos, com os meus colegas, com os meus professores, e também pensar sobre o contexto social, cultural que estava acontecendo lá naquela época, porque a nossa história, a história individual de cada um, ela não se desenvolve de maneira individual. Nós somos o que somos porque nós somos partes de uma cultura, e isso é um aspecto fundamental. Nós somos parte de uma história, somos parte de um grupo social que vive numa determinada comunidade, num determinado tempo histórico, e tudo isso influencia na formação do nosso si mesmo, na formação daquilo que os psicólogos chamam da nossa personalidade, da nossa identidade, né? E saber como se deu isso, como aconteceu essa tessitura cultural, num contexto social, é uma das coisas mais difíceis, né? Mas é uma das coisas ao mesmo tempo mais importante, porque ao fazer isso, nós estamos progressivamente nos descobrindo a nós mesmos. E isso não é uma coisa que nós estamos inventando agora, que os professores do curso de pedagogia estão inventando, que a coordenadora do curso de pedagogia está exigindo que os professores de filosofia da educação trabalhem com essa temática. Isso já está incorporado na tradição cultural do Ocidente, não só do Ocidente, de todas as culturas
mundiais. Mas eu vou ficar com dois exemplos aqui na tradição cultural ocidental, que são dois exemplos clássicos, né? Primeiro no âmbito da filosofia e depois no âmbito da pedagogia, que daí está mais próximo de nós. No âmbito da filosofia, nós temos duas experiências, uma que se desenvolveu no século XVIII, pela escrita, uma autobiografia filosófica e formativa escrita por um dos grandes pensadores desse século XVIII, que é o Jean-Jacques Rousseau. É um pensador que também escreveu muita coisa sobre educação, escreveu um dos maiores tratados, um dos maiores livros sobre educação, que se chama Emílio. E também escreveu esse livro que eu estou mostrando para vocês, que se chama Confissões, e aqui o Rousseau faz exatamente esse processo de narrativa da sua própria trajetória, desde o nascimento até o momento em que ele escreveu essas memórias sobre a sua própria experiência, né? E é interessante como, ao escrever isso, o Rousseau ele vai trazendo na sua escrita os acontecimentos e as influências, principalmente filosóficas e pedagógicas, que determinaram a sua própria formação. Então, com quem ele estudou, como era a sua família. Tem um fato interessante que ele narra aqui, que já com 6 anos de idade, ele juntamente com o pai dele, toda noite liam obras da literatura clássica universal, né? Então, liam, por exemplo, muito da literatura antiga, Homero, Hesíodo, depois todos os poetas e literatos latinos, e tudo isso foi decisivo para a formação do Rousseau. Então, vocês vejam o seguinte, ao narrar isso, ele lembrou como foi aquele período lá dos 6, 8, 10 anos da infância dele, o que ele leu, como foi o processo de aprendizagem da escrita e o quanto isso foi decisivo para a formação intelectual, humanista dele e que certamente contribuiu para que ele se tornasse o que ele se tornou, um grande pensador do século XVIII, um dos mais importantes, não só da França, mas do mundo todo, né? Então esse é o primeiro no âmbito da filosofia. Ainda no âmbito da filosofia tem um segundo texto que eu gostaria de comentar para vocês, que já é de um filósofo do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão e escreveu essa autobiografia filosófica chamada Et Homo, e que tem como título Como Alguém se Torna o que se é. Em alemão, esse subtítulo ficou muito famoso, Wie man wird, was man ist. E é um dos livros, talvez, na atualidade, que se refere à autobiografia, à narrativa da autobiografia contando da sua própria experiência formativa, talvez seja um dos livros mais lidos, né? E aqui, da mesma forma, de uma forma mais ou menos semelhante àquela que o Rousseau faz nas Confissões, o Nietzsche aqui retoma, relembra toda a sua experiência formativa, escrevendo sobre isso, falando das suas fontes intelectuais, de como foi o seu período de formação na família. Ele era filho de um pastor protestante, muito tradicional, mas de uma cultura ampla, né? Então, Nietzsche não só aprendeu desde novo a conhecer bem a Bíblia, a teologia, mas uma cultura ampla que o tornou possível já com 22 anos se tornar professor de uma universidade alemã, uma coisa muito rara, né? Já com 22 anos ser professor de uma famosa universidade alemã. Mas isso foi porque ele desde jovem, desde criança, teve um ambiente familiar, cultural propício que o impulsionou para a curiosidade intelectual, para a leitura intensa, para o exercício da escrita
intensa que o acompanharam ao longo de sua vida, né? Assim como Rousseau, o Nietzsche também foi o que escreveu muito. Vocês estão vendo aqui, aqui estão as obras dele, aqui na minha biblioteca, as obras dele em alemão, e tem uma parte delas que são cartas, correspondências, né? E outras são obras que ele escreveu, né? Então, esses dois, Rousseau e Nietzsche, escreveram duas autobiografias filosóficas que são muito lidas, muito estudadas e que continuam ajudando na formação de muitas e muitas gerações, né? Eu recomendaria para vocês, aproveitando esse tempo, que pelo menos essa do Rousseau é uma leitura muito agradável. O Rousseau escreve de uma maneira muito romanceada. Eu recomendaria a leitura, né? Vocês certamente vão sair diferente do que eram antes da leitura dessa obra. É um clássico, eu já li mais do que uma vez e cada vez que eu leio sempre descubro coisas diferentes, né? O segundo comentário que eu gostaria de fazer para vocês aqui é uma biografia, ou melhor dito, uma biobibliografia sobre Paulo Freire. E por que eu estou falando? Para não ficar só nos europeus, nos autores do século XVIII e XIX. Quero trazer aqui um autor da segunda metade do século XX e que é nosso conhecido. Nós estudamos muito, principalmente no campo da pedagogia, e no curso também vocês vão estudar. Paulo Freire é um dos maiores pedagogos, não só do Brasil, mas do mundo todo, e inclusive é estudado muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Então esse livro aqui, que já foi publicado há alguns anos, trata uma parte são colegas, amigos do Paulo Freire, que dedicaram uma homenagem para ele depois que ele morreu, e a primeira parte são escritos que lembram os congressos, a atividade intelectual desenvolvida pelo Paulo Freire, e que é escrita pelos próprios amigos dele. Depois, nas outras partes, são incluídos textos do próprio Paulo Freire. E é interessante que essa biografia aqui, essa biobibliografia, ela traz documentada também muitas fotos da época do Paulo Freire, da vida, enquanto ele vivia, e eu estava olhando antes aqui, tem uma foto que é muito interessante, quando ele começou o processo de alfabetização lá em Angicos, num pequeno município do interior de Pernambuco, né? E lá começou toda a experiência inovadora que ele desenvolve depois de alfabetização, e vai torná-lo mundialmente conhecido. Ele vai trabalhar em organismos internacionais dedicados à educação, né? Aqui é um pouco diferente, não se trata de uma autobiografia, mas então de uma biografia que é escrita por outros, mas é sobre um autor, um grande pedagogo que é o nosso conhecido. Então, para resumir essa retomada, o que eu quero dizer com isso é que esse mecanismo da autonarrativa como autoformação, ele é fundamental para nos tornarmos conscientes da nossa própria história educacional. O que nós aprendemos, como aprendemos, quais foram as pessoas que marcaram positiva e negativamente na nossa trajetória educacional, por que influenciaram positivamente, por que influenciaram negativamente, e esse retorno ao passado, esse retorno ao nosso passado, ele funciona também como um processo terapêutico. Nós estamos nos relendo a nós mesmos, e por isso que ele é um processo autoformativo. O que é autoformação? É aquele processo que a gente se forma a nós mesmos, por meio
da lembrança, né, do que nos aconteceu, do pensar criticamente sobre o que nos aconteceu, tomando já esse distanciamento histórico, né, porque a gente volta lá na infância, volta inclusive lá na nossa primeira infância, relembra por meio dos documentos históricos que ficaram arquivados não só na nossa memória, mas por meio dos objetos, como eu disse antes, por meio da fotografia, né? Então, nós também podemos aproveitar esse momento de isolamento para fazer a nossa reminiscência, a lembrança da nossa experiência formativa. Vamos dedicar um tempo para olhar as nossas fotos de família, para olhar as nossas fotos da escola e tentar pensar, olha, mas o que me aconteceu do ponto de vista formativo? Como é que era a minha família? Como é que era a minha escola? Isso certamente fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, porque conhecer bem a nossa história é fundamental não só para saber quem nós fomos, mas também para saber quem nós somos e clarear mais o nosso projeto de vida, o que nós queremos ser. Então, também foi nesse contexto que eu propus para a Luciana Rizzi, quando ela me procurou e disse, professor, eu gostaria de fazer seleção para fazer a prova de ingresso ao mestrado com o senhor, e se eu passar, eu gostaria de ser orientado pelo senhor. Eu fiquei muito agradecido, porque eu já conhecia a experiência da Luciana, sabia, né, da seriedade do trabalho dela, do compromisso como diretora e como professora na sua escola, as décadas de formação que ela dedicou, o tempo que ela tirou da vida dela, inclusive de espaço de dedicação com a família, para dedicar aos colegas professores, para dedicar aos seus alunos. Então, fiquei muito feliz quando ela procurou e entramos nesse acordo. Propus, quem sabe você transforma o teu processo investigativo que vai culminar na dissertação ligado à tua experiência profissional, à tua experiência de vida e tua experiência profissional. E foi isso que ela fez. Ela foi muito ajudada também, além de mim, pelo professor Miguel da Silva Rosseto, que é meu colega aí da UPF, que orientou muito, ajudou muito na orientação da Luciana, também esteve na escola da Luciana trabalhando, né? E é uma bela dissertação, né? Inclusive, eu acho que a Luciana teria que pensar depois em publicar esse trabalho, porque ela dedicou muito tempo, fez muita leitura, né? E, como eu disse antes para vocês, o título é Autoformação do Mestre, Gestor, Experiência e Espiritualidade. A estrutura do texto aqui está organizada em 3 capítulos. O primeiro capítulo se chama Entre a Vida e a Formação, Memória Autobiográfica como Exercício de Si. Aí ela vai tratar vários temas, né? Começando com a família, vai para a escola, fala dela como professora e depois fala dela como diretora. O segundo capítulo, ela discute mais teoricamente. Ela faz aqui um trabalho no segundo capítulo de natureza mais conceitual, tomando 2 conceitos de um autor que nosso grupo de pesquisa está discutindo já há anos, que se chama Michel Foucault. O Foucault foi um grande intelectual da segunda metade do século XX, escreveu muito e nós estamos já desde 2014, então, portanto, já fazem 6 anos que estamos debruçados numa obra dele chamada Hermenêutica do Sujeito. Fizemos encontros quinzenais fazendo leituras e discussões sobre essa obra, sobre essa grande obra do Foucault, e ela tem inspirado muito teses e dissertações, trabalhos na graduação também, no sentido de pensar sobre a experiência formativa. E a Luciana tomou como referência aqui 2 conceitos, o conceito de cuidado de si e o conceito de espiritualidade, né? Depois, no terceiro capítulo, que sem dúvida é o capítulo mais importante, se intitula
que se intitula Dimensão Experimental da Autoformação da Gestão, a prática de si do mestre gestor. Aqui é onde, depois de ter feito aquele percurso nos 2 capítulos anteriores, o primeiro um percurso mais empírico, relatando a sua experiência formativa, e o segundo capítulo, fazendo o ingresso mais teórico, conceitual no pensamento de Foucault. Nesse terceiro capítulo, a Luciana se toma a si mesma como diretora da escola e, portanto, como gestora, e a partir desses 2 conceitos, cuidado de si e espiritualidade, ela procura pensar sobre a sua prática de diretora na escola. Um belíssimo trabalho. Eu não vou continuar comentando porque a própria Luciana se dispôs a gravar um vídeo que também, na sequência, vai ser disponibilizado. E talvez no segundo semestre, quando a gente tiver normalizado toda essa situação que nós vivemos agora, nós podemos marcar o encontro, né, com a Luciana para tratar disso. Também tem uma outra orientanda minha, que é a Gislene Garcia, que também é diretora de uma escola aqui de Passo Fundo, da Escola Volmar Salton, que fez um trabalho semelhante, né, muito bem feito, mas já defendido há 2, 3 anos atrás. E quem sabe a gente possa organizar no curso de pedagogia um programa, uma atividade para que as duas possam falar para todos os alunos da pedagogia, de todos os níveis, sobre essa ideia, sobre as suas dissertações, mas focando nessa ideia, né, da narrativa da autobiografia como autoformação. Então, eu quero lembrar, antes de finalizar, ao Thomas e à Cauane, que façam esse relatório breve de 3 a 4 páginas, se ainda não fizeram, me mandem anteriormente para que eu possa dar uma revisada, e para que eu possa revisar, e depois eu disponibilizo no ambiente de todos vocês. Eu quero desejar muita tranquilidade para vocês. Volto a insistir que aproveite esse tempo de isolamento também para fazer, além de descansar, de meditar, fazer atividades culturais, né? De cunho também mais acadêmico, como dar continuidade à leitura, à escrita e, claro, ter acesso, né, a outras atividades literárias, artísticas e assim por diante. Eu vou postar o vídeo, vocês vão encontrar, eu vou deixar o endereço do YouTube, também vou fornecer o endereço do YouTube do vídeo da Luciana, e depois, na sequência, a gente volta a conversar. Muito obrigado. Posso?